Saudações, meus queridos. Sou Cryan, do Serviço Magnético. O meu parceiro realmente dá-me lugar. E para aqueles que estão a escutar esta mensagem, como costumo dizer sempre, em todos os tipos de eventos como este, para todos aqueles que estão aqui presentes, todos vós tiveram a liberdade de escolha para estar aqui a escutar esta mensagem. Nenhuma energia benevolente vai vos impor a uma mensagem de Deus. Vocês têm de pedir, têm de querer escutar e usar o vosso discernimento, têm de querer dar esse passo através do livre-arbítrio. E sempre foi assim, a liberdade de escolha, a liberdade de escolher e de discernir. E ambas as coisas serão necessárias para muitos de vós nesta sala. E se vocês acharem que foi isso que fizeram, quando acham que discerniram e decidiram, e no entanto acham que isto não é real, então se calhar o que fizeram foi decidir que não era real. Isso é diferente de discernir e usar a liberdade de escolha para perceber o que é real aqui e o que está a passar nesta cadeira. E eu digo-vos o que é que está a acontecer nesta cadeira e o que tem vindo a acontecer nos últimos 26 anos. Uma cadeira, como qualquer outra cadeira em que se senta o meu parceiro, é através da sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio e o seu discernimento são aquilo que permite o processo de comunicação, que é sagrado. E ele e o seu corpo físico, todo o seu processo, não é diferente daquilo que é o vosso processo e o vosso corpo físico. A mensagem tem sido nítida e tem sido repetida desde os mestres que caminharam por este planeta e que vos deram exemplos de milagres uns atrás dos outros, dando-vos a mensagem de que os milagres são possíveis porque Deus existe dentro de vós e não fora de vós. Sendo que dentro de vós existe a mesma essência daquilo que é a fonte criadora, a mesma essência que tem o meu parceiro quando profere estas palavras que eu dispenso aqui hoje. Ele torna-se então um tradutor, sendo que nem sequer se dá conta disso, pois ele não está presente na mensagem. Esta é, no entanto, a voz que chega do outro lado do véu, uma voz que chega de uma fonte benevolente, que vos adora para além daquilo que conseguissem medir alguma vez. E por isso escutem-me. A ideia de que o Criador do Universo de alguma forma pudesse ser disfuncional é algo que é muito típico do vosso filtro humano. No céu não existem guerras, meus queridos. Isso é algo muito humano. Não existem anjos caídos que caíram em desgraça, meus queridos. Isso é algo muito humano. O que existe é apenas uma quantidade de amor absolutamente estrondosa, esplendorosa, algo que permeia todo o universo e que chega também à vossa galáxia, como em todo o outro lado, que está sobre vós, sobre a Terra, de abres abertos, à espera que vocês a encontrem, desejando que seja encontrada e tentando dizer-vos encontrem-me e descubram-me, porque eu quero ser descoberto e é isso que vos diziam os vossos mestres. Nunca houve qualquer tipo de julgamento, de horror, de qualquer tipo de culpa que Deus quisesse impor-vos. Qual era o pai que queria isso para os seus filhos? Qual seria o pai que iria torturar os seus filhos se fizesse algo de errado? Que tipo de amor é esse? E se vos parece mal um ser humano fazer isso, como é que podem esperar isso da fonte criadora? E no entanto, é isso que fazem vezes sem conta, esperando sempre vezes sem conta que assim seja. E eu posso-vos dizer que não é assim. A liberdade de escolha significa que vocês podem escolher o que quiser, podem usar o vosso livre-arbítrio até para escolher caminhos muito individuais, e é mesmo assim que deveria ser. Cada pessoa é única, cada alma que caminha por este planeta, todos vós aqui presentes, até aqueles que vieram arrastados até esta sala fazer companhia a alguém, todos vós tiveram vidas passadas. E muitos de vós são almas antigas e à medida que estão aí sentados, vocês sentem-no intuitivamente.
Tal como disse no outro dia, se eu vos perguntasse se vocês sentem intuitivamente que vocês contêm sabedoria muito para além dos vossos anos de vida, que pressentem que existe algo mais cumulativo, um coletivo, uma confluência de energia que está para além daquilo que são os anos que viveram neste planeta, intuitivamente, a maior parte de vós diria sim, eu sinto que sim. E digo-vos que isso sucede porque vocês são alguns dos originais que estão neste planeta desde o começo, vida após vida, já experimentaram de tudo, já viveram de tudo, já foram ambos os sexos, já fizeram tanta coisa e eis-vos agora aqui sentados numa nova energia com uma coleção, uma quantidade de experiência e de sabedoria que é maravilhosa e incrível, preparados para levar este planeta para todo um novo nível e levando-o a um novo nível, a alma antiga. Essa é a verdade. Mas muitos dos que são as almas antigas nunca vão chegar a abrir essa porta, escancarar a porta para todas as possibilidades daquilo que está agora a acontecer, como vem agora aqui no palco, a canalização. E há muitas razões para que assim seja. E talvez possamos falar um pouco sobre essas razões um pouco mais tarde. E se vocês viverem a vossa vida sem abrir essa porta, se vocês saírem desta sala completamente a achar que isto é tudo falso, eu digo-vos a verdade. Tal como dissemos antes, vocês saem da sala com tantos anjos como quantos anjos tinham quando entraram. Tal como este canal, como todos vós, como todos os outros, nós estamos sempre preparados. Se vocês tiverem algum tipo de revelação, se vocês tiverem perguntas que fazem, se vocês perguntarem, vocês são reais, mostrem-me. Isso é o começo que dá origem a todo o processo de nós vos podemos mostrar então, e tudo isso começa com a vossa liberdade de escolha. E se vocês deixarem este planeta morrendo nos vossos corpos físicos sem que tenham descoberto esta verdade que tem Deus dentro de vós, e se vocês voltarem para o meu lado do véu, vocês vão estar radiosos e vocês vão receber a mesma festa com que recebemos todos os outros, porque a vossa alma é eterna e isto é um teste de liberdade de escolha e não um lugar de julgamento. A verdade é essa. Que sistema de benevolência, de amor, de beleza, de amor, de coisas que querem muito ser encontradas. E não quero dizer mais por agora. Nós voltamos de seguida. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Gostaria de dirigir-me ao grupo aqui presente e àqueles que nos escutam mais tarde, falando finalmente sobre um tema que já foi escrito muitas vezes e que nós também já abordamos, mas não muito profundamente. Quando a precessão dos equinócios aconteceu naquilo que vocês chamam de 21 de dezembro de 2012, as coisas começaram a mudar. E a mudança foi das maiores, sobretudo com aqueles que estão envolvidos em trabalhos de origem esotérica, metafísica e sobretudo para as almas antigas. E as mudanças que nós dissemos que poderiam ocorrer começaram então a acontecer de forma muito constante um pouco por todo o planeta. Sobretudo àqueles que pensam da mesma forma. Aqueles que acreditam que estavam prestes a entrar num novo estado de consciência mais elevada, aqueles que trabalham com a cura um pouco por todo o mundo, os facilitadores de cura, aqueles que são os intuitivos, aqueles que são trabalhadores de luz, que vivem as suas vidas e que fazem esse trabalho no dia a dia sem que tenham necessariamente de ter escrito livros, ou o que fosse. Esses foram os primeiros a senti-lo e a passar por aquilo que nós chamamos de recalibração. E agora vamos falar sobre algo que nunca descrevemos antes, não com esta profundidade. Nós dissemos-vos que 2013 seria um ano difícil.
E isso é um comentário um pouco geral, porque nem toda a gente teve anos difíceis em 2013, mas muita gente teve um ano difícil. Dissemos então que isso teve a ver com o facto de ser o primeiro ano da recalibração. Muitos iriam passar por isso mais tarde e outros iriam começar desde logo a sentir. Mas nunca chegamos a dizer ou nunca chegamos a itemizar aquilo que seriam as coisas que vocês poderiam vir a sentir. São dores de crescimento por vezes. É difícil crescer, mudar de paradigma por vezes. É tão difícil que se torna quase impossível. E todas essas coisas são coisas que começam então a acontecer. O próprio planeta começou então a mudar e ouviram em várias canalizações aquilo que tínhamos a dizer sobre o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Falamos também sobre o magnetismo e falamos até sobre os sítios, o local diferente do espaço em que vocês agora se encontram e o impacto que isso teria na vossa heliosfera, a forma como a heliosfera iria refletir esse impacto magnético que também se iria ressentir na grelha magnética. Falamos sobre tudo isto de forma que vocês pudessem estar cientes, atentos a que iriam então ocorrer novos começos, com efeitos interessantes em muitos de vós. Alguns de vós têm de ouvir esta mensagem de forma a poderem compreender aquilo que aconteceu nessa altura e o que está a acontecer também agora, sem que se sintam confusos em relação ao assunto. A capacidade de transmutar a frustração, o medo e a raiva naquilo que é a paz, a alegria, a benevolência, torna-se difícil. Torna-se mais difícil porque quando se tem coisas a acontecer como as que eu vou descrever a seguir, torna-se mais difícil. E a primeira coisa que acontece a um ser humano à medida que passa por estes ciclos de mudança, a primeira coisa que se sente normalmente é a frustração e o medo. Quando algo acontece, quando ocorre alguma coisa que despoleta a vossa raiva, ficam zangados com Deus, zangados com o mundo, e depois questionam-se como é que vocês poderiam sentir assim. E há muitos que têm passado por esse ciclo. Muitos têm passado por isso, até o meu parceiro. E eu gostaria então de dizer-vos do que é que se trata tudo isso. Antes mesmo de falar sobre isso, eu gostaria ainda, antes de dizer que vocês nunca teriam querido perder qualquer uma destas coisas. Vocês não queriam perder tudo isto. A vida que estão agora a experienciar neste planeta foi uma vida que vocês escolheram viver. Vocês queriam estar aqui nesta fase de despertar, de grande mudança. E a última vida que vocês viveram aqui, o potencial daquilo que era esta vida, até mesmo os fatores inesperados que, entretanto, ocorreram aqui, vocês sabiam que tudo isto estava em potencial e, tal como vos disse antes, vocês podiam realmente ter morrido num holocausto ou não. Mas havia realmente este potencial de vocês atravessarem essa ponta que chamamos de 2012 e vocês, com esses dois riscos de potenciais distintos, vocês quiseram na mesma vir ao planeta e vieram. O potencial de recalibrarem e de passarem por todas as frustrações desse processo. Vocês sabiam, antes de virem ao planeta, que iriam passar por isso. E mesmo assim quiseram vir. E por vezes vocês questionam-se, porquê que há tanto amor, tanta benevolência? Porquê que o Criador da galáxia, do universo, porquê que esse Criador saberia do nome de cada um de vós? E isso é porque vocês fazem parte do todo, vocês fazem parte da totalidade. Vocês podem estar zangados, frustrados, podem estar a sentir emoções desse género, mas no entanto vocês fazem parte desse amor, dessa benevolência. E a verdade é a verdade, vocês podem aceitá-la ou rejeitá-la, mas a verdade é que vocês fazem parte dessa totalidade e vocês são amados como tal. E sabem o que acontece a muitas das almas antigas que passam pela recalibração?
com tanta frustração e tanto medo? Há várias coisas que podem acontecer. Digamos, por exemplo, que vocês são facilitadores de curas. Talvez vocês sejam mediúnicos. Imaginem que vocês conseguem, por exemplo, imaginem que são terapeutas no sentido de ajudar os outros a sanar as suas almas, e aquele que facilita a cura faz o seu trabalho, faz o que faz, e é difícil de discernir quando é que é terapia e quando é que é ajudar os outros a descobrir a sua própria alma. Mas a partir de 2013 as coisas que até aqui funcionavam para todos vós vão deixar de funcionar. E nem sequer foi uma coisa gradual, simplesmente algumas dessas ferramentas deixaram de funcionar. Alguns tiveram isso de uma forma mais faseada, mas outros tiveram a experiência de umas coisas funcionarem e outras não funcionarem todas. Isso criou um certo desequilíbrio. E a primeira coisa que a alma antiga, a primeira coisa que o nosso querido médium, o nosso querido facilitador de cura fez, então, foi por questionar-se: mas porquê que isto está a acontecer? Porquê eu? E começam então a observarem-se a vós próprios e começam a pensar: não, mas eu sei que sou uma alma antiga, eu sei que vim para ajudar o planeta e estou a fazer isto e aquilo, e de repente fiquei sem ferramentas, desapareceu tudo, nada funciona. E depois questionam-se: meu Deus, o que é que eu fiz de errado? E então começa o medo, a frustração, a tristeza, a incerteza, a insegurança, tudo isso que é tão 3D. E eu disse que isso ia acontecer, eu disse que a recalibração poderia significar que aquela estação de rádio que vocês escutavam há muitos anos, que sempre emitiu o sinal naquela estação que vocês se acostumaram, de forma a que vocês pudessem fazer o vosso trabalho como curadores, sanadores. Eu disse que tudo isso ia mudar porque as frequências iam elevar-se e, como tal, vocês iam ter que ajustar o vosso botão para sintonizar, esperando algum tempo até poderem voltar a sintonizar, e que durante algum tempo ia estar em branco, iam estar simplesmente sem ter acesso a essas coisas, e vocês iriam temporariamente pensar que perderam todas essas ferramentas, e muitas dessas coisas estão lentamente a voltar até vós, e se calhar até demoraram mais do que aquilo que vocês teriam gostado, mas eu digo-vos que a diferença entre luz e escuridão está realmente a começar a tornar-se muito nítida, e estão a começar a notar claramente a diferença. A energia luminosa numa sala escura nota-se muito nitidamente, e o oposto também. E isso torna-se frustrante para ambos os lados da equação. E naquilo a que nós estamos a referir, em tudo isto vocês estão a recalibrar. Alguns de vós entraram pelo medo, e estou a referir-me àqueles que estão a ouvir esta mensagem muito para além desta sala e que precisam de ouvir o que eu vou dizer. Muitos entraram pelo medo e têm então agora de recomeçar tudo, outra vez. Meus queridos, não parem. Nós prometemos que tudo isso iria voltar e que iria voltar com mais força. E é um facto, agora está na altura de vocês começarem outra vez. Alguns precisavam de ouvir isto, agora está no momento de voltarem a começar, tentarem novamente. Alguns têm se sentido frustrados e com algum cinismo até, porque simplesmente as coisas não aconteciam como vocês esperavam. E vocês podem permanecer nesse estado de frustração, ou simplesmente saber que chegou o momento de finalmente tentarem novamente, porque o amor de Deus está tão aumentado neste momento, amplificou-se de tal maneira nas vossas vidas que poderá então sentir potencialmente de uma forma que nunca sentiram antes. Curadores, facilitadores de cura, vocês poderão fazer coisas duplamente, vocês vão poder fazer muito mais do que faziam até aqui. Por isso, aqueles que são mediúnicos, sensitivos, curadores, vocês vão poder fazer muito mais. E vocês poderão dizer: Cry, não pensava que eu próprio ia ficar doente. E eu digo: a sério? Então vocês acham que o ADN e a estrutura molecular, os atributos que vocês detêm desde todo o tempo em que viveram na velha energia, vocês iam simplesmente manter-se nessa frequência e permanecerem ainda assim de boa saúde? Foi isso que vocês acharam que ia acontecer? Será que isso fazia sentido? E então, às vezes, para se recalibrarem, às vezes a biologia do ser humano tem de ir ao ponto zero. Por vezes,
Por vezes é preciso ir até abaixo de zero e deixar que o corpo se permita ter doenças, e então começam a ficar com medo e perguntam: Deus, era isto que tinhas planeado para mim? Que eu ficasse doente e que a minha energia anímica se fosse em doença? Onde é que está a alegria em todo este processo? Dirão vocês. E nós sempre ali ao vosso lado, por segurar na vossa mão, a dizer: tenham paciência, paciência, paciência. Tenham um bocadinho mais de paciência, porque a recalibração da estrutura celular faz parte, essa fase de paciência. É como um computador que, para receber um novo sistema, tem que ser desligado. Tem que se desligar até a eletricidade. Fica ali parado. Parece que está morto o computador até se voltar a ligar o computador. E quando ele fizer o reboot, então começam todos os novos atributos a funcionar. Mas antes disso ele teve que ser fechado, porque ele tinha que ser recalibrado. Já pensaram nessa perspectiva? Quando estiveram nesses dias em que se sentiram frustrados e que se calhar ainda se sentem assim, a questionar-se porque é que estão a ter as coisas que estão a ter nos vossos corpos? E agora digo-vos que aqueles atributos que estão agora disponíveis para todos vós, eu posso dizer-vos que vocês nunca mais têm de pensar nessa doença ou em qualquer coisa que seja inapropriada que se passe com os vossos corpos. Mas ainda ontem dissemos isso e voltamos a dizer novamente que as doenças são coisas de uma frequência, uma vibração mais baixa, e se vocês tiverem uma frequência mais elevada, essa doença não pode existir nos vossos corpos. Compreendem? Sabiam disso? Como tal, se vocês estão aí sentados e a sentirem-se completamente arrasados, então eu disse-vos neste momento o porquê de se sentirem assim. Porque existe uma consciência muito mais elevada que está ali à espera de ser acedida por vós. Simplesmente à espera de que vocês acedam a ela, se vocês se permitirem aceder. Ou vocês podem estar simplesmente sentados naquilo que tem sido essa experiência de frustração até agora. Alma antiga, vocês são muito, muito poderosos. Há muitos de vós que precisavam de ouvir isto neste momento, porque há tanta promessa aqui. A recalibração não tem de ser algo destrutivo, e no entanto para alguns foi algo de bastante devastador, e não tinha de ser assim. Vocês não perceberam, talvez não estivessem à espera de que fosse assim, ou talvez não tivessem compreendido as mensagens, mas a mensagem agora é que, se vocês permitirem escutar o que eu estou a dizer, isto pode mudar tudo em vós. Vocês sabiam que até a vossa relação com Gaia mudou um pouco? Aqueles que abraçam as árvores, será que sentiram-se um pouco tristes quando abraçaram as árvores agora e não viam os devas? E quando não sentiram a relva e as flores a vibrar, não sentiam a música da natureza a cantar de volta nos vossos ouvidos? E pensaram nesse momento que tinham perdido essa conexão com a natureza? Ou pensaram que a relação que tinham com tudo o que era a natureza e tudo em vosso redor, que tinha sido simplesmente cortada para sempre? Eu gostava que vocês voltassem a esses campos e voltassem a estender esses braços. E gostaria que dissessem obrigada por estarem de volta, porque tudo isso vai estar agora a voltar, e até vai voltar em dobro daquilo que conheciam até aqui. E nesse momento a terra vai falar convosco e cantar nos vossos ouvidos, e o calor do sol vai tocar na vossa pele, e as flores vão até desabrochar debaixo dos vossos pés à medida que vocês passam, porque até a terra sabe quem vocês são, sabendo que são trabalhadores de luz, parte de todo o sistema e não uma vítima do sistema. Há alguns que têm de ouvir isto, perceber isto. À medida que vocês estão aí sentados, será que estão com medo? Estão em frustração? Será que vocês desejavam que as coisas fossem melhores? Eu estou a gerar uma energia porque que permite que vos possa dizer que essas coisas vão melhorar, e chegou o momento de que assim seja. E o meu parceiro esteve o dia todo a falar convosco sobre o poder da consciência que tem dentro de vós, de formas que eu já tinha dito para ele passar nas mensagens, de formas que nunca tinham sido partilhadas antes. De forma a que percebam que aquilo que estão a viver agora é uma época que nunca foi vivida antes, e que os projetos que vocês talvez tenham tentado anteriormente e que agora tenham desistido, talvez vocês possam pegar novamente nessas ideias. As coisas que vocês pensavam que eram desesperadas ou que tinham que desistir delas, não é o caso. Talvez muitas coisas mudem, e as coisas mudam sempre, até vós próprios, a forma como se sentem,
a forma como encaram o futuro, o que seja, tudo muda. E esta é a promessa a todas as almas antigas que consigam ouvir esta mensagem. A mensagem e a promessa que fazemos é que a recalibração terminou. Já acabou essa fase. Nós já terminamos a recalibração. E vocês? Já se recalibraram? Já terminou para vocês também? Chegou o momento de pegarem todos os pedaços de vós próprios e voltar a reestruturarem-se e ver aquilo que está dentro de vós, que é a sabedoria da Terra, a iluminação da guerra, a beleza e a benevolência de um planeta pacífico que vocês conseguirão criar nesta vida, na próxima vida e nas vidas que se seguirem a estas. É isso que vocês são, é quem vocês são, e para vocês estarem simplesmente aí sentados, nem que seja por um momento a questionarem se têm essa capacidade ou não, não faz sentido. Gostaria que sentissem isto, que vocês são capazes, vocês têm o poder de o fazer, vocês podem mudar, tornarem-se em tudo aquilo que já foram e muito mais, eliminando aquilo que é a frustração, o medo, as doenças, todas as limitações que vocês acham que vos vitimizaram e simplesmente agora viver naquilo que é uma vibração mais elevada, onde nada disso pode existir. Alguma vez se aperceberam de que as pessoas estão a começar a reagir de uma forma diferente a cada um de vós, meus queridos? Será que a vossa família está a começar a ter uma atitude diferente convosco, meus queridos? Alguns de vós começam agora a sentir-se um pouco mais ostracizados do que antes, porque há um fosso maior entre a velha energia e a nova energia, e isso quer dizer que as famílias que estão perdidas no drama, por exemplo, no Natal, será que aconteceram coisas que vocês tenham realmente tido como exemplo daquilo que poderá ter sido a última vez que testemunharam um drama a acontecer à vossa volta sem que vos afetasse? Vocês conseguiram remover-se desse drama, até mesmo a nível da vossa família biológica neste último ano? Será que vocês conseguiram afastar desse drama das famílias simplesmente por causa da energia da grande mudança? É porque o fosso entre a velha energia e a nova energia está cada vez mais largo, e há anos atrás que nós já dizíamos que iria ser assim, e dissemos que a última grande batalha no planeta seria entre a luz e a escuridão e não seria entre países. Há anos atrás nós dissemos que começassem a apelidar-se a vós próprios de trabalhadores de luz, guerreiros de luz, e agora vocês já sabem porquê. O que vocês se calhar não esperavam era estarem a travar uma batalha com a vossa própria biologia, com a vossa própria psicologia, com aquilo que são os vossos padrões mentais, psicológicos, com a força que têm dentro de vós também, e agora terminaram essa fase da recalibração. Gostaria que pegassem todos os pedacinhos que vos compõem e voltassem a colar todos esses componentes e não se desfaçam de nenhum pedaço que acham que já não faz parte. Esta mensagem é importante para alguns que estão na sala e para muitos que vão ouvir mais tarde. Pensem de forma diferente do que pensavam até aqui. Vejam que vocês se calhar são diferentes daquilo que pensavam ser até aqui. E ponderem aquilo que possa estar agora no vosso futuro de uma forma também diferente. Faz parte da natureza humana ter medo da mudança. Mas eu posso dizer-vos que a mudança está a começar a ocorrer. E os atributos da mudança estão completos. E alguns de vós desaceleraram um pouco essa mutabilidade, mais do que outros. Como tal, se vocês são do grupo que muda mais devagar, eu digo-vos que se animem com estas notícias de que as mudanças de doravante serão benevolentes e positivas. Se vocês recorrerem a essa força benevolente quântica, vão-se permitir então entrar no vosso corpo essa própria energia, e nunca mais essa energia irá afastar-se de vós se vocês
assim o entenderem. Há tanta promessa nesta sala, há tanta promessa de tanta coisa para aqueles que escutam agora a minha mensagem. Há uma grande mudança disponível, uma grande mudança a ocorrer nas vossas casas, com Gaia, com o vosso inato, com a vossa estrutura celular. A mensagem de Cryon nunca foi diferente do que está a ser agora. E vocês vão voltar a ouvi-la vezes sem conta. E tem de ser assim, de forma que vocês consigam de facto integrá-la, compreendê-la. Para aqueles de vós que precisam de escutá-la de forma mais profunda. E por isso deixo-vos com estas ideias de que cada um de vós é conhecido por Deus. Todos vós são conhecidos por Deus. Todo e cada um de vós tem atributos de vidas passadas conhecidas por Deus. Está a operar um belíssimo sistema do qual vocês fazem parte. Vocês não estão sozinhos. Se alguma vez se sentirem sozinhos, estendam a vossa mão e sintam a mão de Deus a tocar de volta na vossa. Deem um passo em frente, avancem e vejam o que sucede. Quando meu parceiro se sentou nesta cadeira, ele disse: eu dou permissão para que te mostre quem tu és. E então mostramos-lhe. Ele percebeu então a sua maneira ao longo de um longo período de tempo. Mas ele teve de começar por dizer: mostrem-me. E é isso que dizemos também a todos vós. Será possível que as coisas em que vocês acreditam que não podem nunca mudar, será que é possível que elas sejam mutáveis? E a resposta é sim, nós sabemos quem vocês são, eu sei quem vocês são, sei o nome de cada um de vós e sei quais são os desafios de cada um. Eu gostaria então que sorrissem neste momento e vissem e imaginassem essa solução completamente solucionada, resolvida. Vocês estão nesse momento então a atrair uma realidade que existe para vós em potencial, não necessariamente no futuro, mas no agora, que está presente e disponível para todos vós, à espera, como um casaco que está à espera que vocês o vistam, um casaco com muitas cores. E as cores são as cores da paz na Terra. Alegria para a humanidade, vidas longas e uma terra que compreende que Deus não é castigador, uma terra que compreende que pode haver muitas formas de adorar a Deus e que são todas corretas. Tudo isso está para vir. Peguem em todos os pedacinhos que vos compõem, reconstituam-se, recomponham-se e avancem, e assim é.